A sessão desta quinta-feira começou bastante movimentada. Na pauta, vários assuntos foram discutidos pelos vereadores. Um deles diz respeito ao fim do voto secreto para a cassação de mandatos, apreciação de vetos e eleição da mesa diretora da Câmara. Para ser aprovado, este projeto de lei orgânica precisava da maioria absoluta de votos. Isso significa que 12 dos 17 vereadores tinham que ser favoráveis. Entretanto, apenas 8 deles votaram a favor. Outro assunto que tem levantado bastante polêmica na Câmara é a implantação de um código de ética na casa, que será votado na próxima sessão. Nós conversamos com alguns vereadores para saber a opinião deles sobre esse assunto. Sou extremamente favorável, inclusive tenho feito parte de todas as discussões que vêm sendo trazidas na casa internamente para que a gente chegue a um consenso da formulação desse código de ética, mas existem alguns pontos que ainda necessitam de mais discussão por questões mais, digamos, de texto, assim, textuais, que não ficaram bem claras, que ali não especifica que documentos teriam que ser trazidos. A pessoa que vem já fazer a sua denúncia e já precisar trazer, não seria dever da própria comissão de ética pesquisar, procurar por esses documentos? Justamente, mas esse que é o problema, né? A gente não sabe quem vai ser essa comissão de ética e de que forma vai agir, porque o meu esclarecimento sobre ética e posição pessoal é um. De repente, o do outro vereador que vai estar nessa comissão seja outro. E do outro vereador, outro ainda. O Código de Ética atual, ele prevê que para poder instaurar uma comissão parlamentar de ética contra um parlamentar vereador, bastaria só a prova testemunhal. Mas prova testemunhal, Pierre, é muito fácil de você arranjar e vira a casa da mãe Joana. Eu acho que as provas têm que ser provas concretas, provas materiais, porque uma pessoa não pode chegar aqui e dizer que aquele vereador me fez isso, e daí já se abre uma... Não cabe a comissão investigar, procurar essas provas? Mas aqui na casa nós temos a situação e temos vereadores independentes. Você não imagina uma comissão de ética formada só pelos vereadores da situação. Será que essa comissão agiria com ética aos vereadores independentes? A nossa Câmara é uma Câmara de uma cidade tricentenária, o nosso Legislativo existe há mais de 200 anos e nós deveríamos ter esse Código de Ética há muito tempo. Eu vejo que esse Código de Ética vai servir muito para que aqueles parlamentares que denigrem a imagem do Legislativo ou que atuam de forma irregular na sociedade parnanguara sejam punidos e percam seu mandato ou que tenham as punições adequadas a cada infração desse Código. Estou favorável à criação do Código de Ética aqui na casa, a implantação dele, mais do que isso, que ele seja seguido à risca, porque com frequência nós temos visto aqui na casa a falta do decoro, e não há punição para o vereador que falta com o decoro, a falta de respeito de alguns vereadores até dentro fora da Câmara Municipal, e isso não é apurado. Com o Código de Ética nós teremos condição, através dessas normas, de punir com os rigores da lei o vereador que não conduziu o seu mandato com ética, que é no mínimo, o mínimo que um homem público tem que ter, ética. Se houver elementos, né, ainda que seja secreta, pode sim ser averiguado, pode sim ser investigado, como existe também em outros códigos de ética, em outros parlamentos, mas obviamente desde que seja revestido de um indício mínimo, né, de provas. A partir desses indícios, a comissão de ética pode determinar algumas diligências para apurar os fatos. O que não pode é enrustir, o que não pode é colocar para baixo do pano. Vereador, não caberia para a própria comissão de ética pesquisar, investigar se a denúncia ela é verdadeira ou não? Justamente nesse sentido, a comissão de ética tem que ter essas prerrogativas de investigar, de se aprofundar nos indícios que chegarem até ela. E nesse sentido ainda que possa vir de uma denúncia anônima. Pelo que eu tenho conversado com os vereadores, todos estão achando louvável, sim, ser aprovado o Conselho de Ética, porque é a maneira como nós temos o regimento da casa, como temos a lei orgânica do município, nós precisamos do Conselho de Ética para que seja observado, ou tenha cuidado a postura dos vereadores, dos parlamentares, tenha essa postura para que nós tenhamos o cuidado, porque nós representamos a população de Paranaguá. Na qualidade de presidente, durante esses 20 dias, fiz questão de colocar na pauta da votação para a próxima terça-feira a instituição, a criação do Código de Ética, que por incrível que pareça, a Câmara da
cidade mais antiga do Paraná ainda não tinha. Então, eu tenho certeza da aprovação, tenho certeza que os vereadores entendem esse avanço para a democracia, principalmente para a transparência e, acima de tudo, a conduta, né, do homem público, o seu comportamento será efetivamente mais fiscalizado. Alguns vereadores são favoráveis, mas com ressalvas. Eles querem discutir alguns assuntos. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acredito muito que, primeiro, que as opiniões têm que ser respeitadas, mas não há que temer. As pessoas que, porventura, forem acusadas terão todo o direito de se defender, como é o Estado de Direito democrático, então não há do que temer. Há sim que ter trabalho, transparência e, acima de tudo, comprometimento. A sociedade hoje passa por uma crise instalada a nível federal que abala todas as estruturas da honestidade dos homens públicos. Então nós temos que dar o exemplo. Essa constituição da Comissão de Ética é um avanço para toda a sociedade. Por isso, não há o que temer.